Mas, Rafa, primeiro me conta como é que foi lá, deu tudo certo, como é que foi cobrir essa decisão, porque na semana passada, esses comentaristas seus aí, eles ficaram falando muito sobre jogo com final única, se é bom, se não é, mas nenhum dos dois estavam lá. Os dois, estão aqui no ar-condicionado, os dois quebrando o pau e questionando a final única, outros defendendo, enfim. Até pra falar disso, desculpa te interromper, antes de dar boa tarde pra turma, quando acabou o jogo, eu e Léo, a gente tava conversando e analisando o jogo, imaginando, se termina 3-1 e tem um segundo jogo no Mineirão, talvez o Cruzeiro, com a força da torcida, poderia até reverter isso aí, imaginando, hipoteticamente, né? Aí eu falei, pode ser por isso então que o Seabra tava batendo tanto na tecla de ter mais um jogo, pra quem sabe dar mais uma chance pro Cruzeiro tentar buscar esse título de alguma forma. Fiquei tentando imaginar, você sabe, porque se insistiu nesse Cruzeiro tava jogo, esperando. Não, mas... Esperando o segundo jogo, será? Não, mas a gente tava falando isso antes do jogo. Eu tava brincando, então, e concordo com você. Eu sou totalmente contra isso aí. Pra mim, Atlético e Botafogo, final da Libertadores. Quem tem a melhor campanha? Um jogo no Rio, um jogo em BH, ponto final. Cruzeiro e Racing, um jogo em Avejaneira, um jogo no Mineirão, acabou. Eu sou a favor disso, por vários motivos, né? Primeiro, por uma questão de justiça, você vai mal num jogo, você dá pra recuperar no outro. Questão de logística, a Conmebol quer europeizar a América do Sul e aqui não funciona assim. Então, a gente viu até pelo Cruzeiro, o deslocamento da turma até Assunção é complicado, foi complicado. Achar passagem, o pessoal fez mirabolices aí, né? Vai pra Foz do Iguaçu, vai pra não sei aonde, volta, sobe, dorme, não sei o que, Cidade do Leste. Pelo amor de Deus, gente, a Conmebol passou da hora de acabar com essa bobagem. Concordo com você, inclusive. Eu não queria deixar passar batido. Opa, então estamos em 2 contra 2 aqui. Eu tô com o Lélio nessa. Não, na verdade, quem tava falando de final única era o Fred Jota. Eu não sei se o Lélio, acho que o Lélio também não gosta não, né, Lélio? Não, eu acho que aqui nós não temos condição pra isso. Então eu sou do contra. Aliás, você vai e pega, não sei se são números verdadeiros que eu recebi, que foram um pouco mais de 6 mil cruzeirenses à Assunção, é isso mesmo? Que houve um destrinchamento ali dos números e aí a torcida do Racing teve 30 mil no estádio. Fala aí, Rafa. Visualmente, Lelhão, boa tarde pra você, não te cumprimentei, né? Você, o Seabra. Visualmente, realmente tava bem maior a torcida do Racing, né? Aí eu diria que 85% do estádio, a capacidade dele estava ocupada pela torcida do Racing. Mas o Cruzeiro anunciou 9 mil ingressos vendidos, né? Então, aquele espaço destinado à torcida do Cruzeiro estava completamente tomado, a parte inferior e superior. E ainda uma parte onde a gente estava localizado, ali para a tribuna, a parte inferior dela também ainda contava com torcedores do Cruzeiro, que a gente estava mais próxima, exatamente, da torcida do Cruzeiro. Então, quem estava naquela zona mista mais próxima à torcida do Cruzeiro, boa parte ali também era de cruzeirenses, então 6 mil acho que não. Eu entendo que os 9 mil que foram vendidos, com exceção daqueles que tiveram os problemas, né, com o ingresso e muita gente não conseguiu reaver, mesmo lá, ainda o problema persistiu lá, muita gente conseguiu recuperar o ingresso, mas a gente conversou também com outras pessoas que não conseguiram. Mas eu acredito que 6 mil, eu acho que eu ficaria na casa dos 9 mil também. Rafa, então vamos colocar 10 mil? Poderíamos ter quase 60 mil no Mineirão, né? Com certeza. Me conta da parte logística pra você, Rafa, como é que foi transitar lá no Paraguai, como é que você observou a questão das torcidas, né, se provocando ali no dia a dia e tal. A gente não teve nenhum episódio de violência, mas teve esse fato lamentável aí dos torcedores do Racing comprando ingressos no setor do Cruzeiro, e aí a Conmebol mandou cancelar todos eles e muita gente acabou tendo problemas com os ingressos. Como é que você acompanhou desse clima de fanfest e tal? Como é que foi lá? Até me surpreendeu, viu, Pedro? A gente chegou na quarta, né? Então a gente pôde acompanhar o primeiro dia de fanfest, foram 2 dias, a quinta e a sexta da fanfest, e me surpreendeu muito. A quinta um pouco vazio ainda, a turma ainda estava chegando, com mais cruzeirenses até, mas na sexta parece que a turma da Argentina foi mesmo em peso, e aí realmente com uma esmagadora maioria e sem nenhuma confusão, todo mundo transitando no mesmo espaço, caminhando junto por ali, então não vi nenhum tipo de confusão e não deu para relatar nada desse sentido. A FanFest foi muito legal, muito organizada, com muitos atrativos, inclusive para crianças também, então voltado para a família, com shows, achei bem interessante a FanFest. Agora, transitar pelo estádio,
lá no Evaola é um estádio, do ponto de vista tecnológico, acho que atende sim, mas aí eu acho que vai muito pela Conmebol. Ela tentou criar algumas barreiras e que acabou dificultando o nosso trabalho como imprensa, né? A gente tem uma credencial que serve para determinado ponto, e aí para outros pontos, por exemplo, a gente pro acesso à zona mista tinha que pegar uma credencial diferente que a gente podia retirar 3h30 da tarde, um jogo que vai começar 4, e uma outra credencial que tinha que ser retirada às 2h30 da tarde. Pra gente que começou o pré-jogo 2 horas, eu já tô no ar, né? Então eu preciso descer para pegar essa credencial que não poderia ter sido entregue antes, e se fosse nesse horário, por que não as duas no mesmo horário, às 2h30? Uma 2h30, outra 3h30. Então, assim, esse é para citar alguns dos pontos. A internet não funcionou em todos os locais do estádio. Na zona mista, por exemplo, praticamente não chegava o sinal da internet. Então, a gente teve alguns problemas que acabaram afetando até, inclusive, a transmissão, de certo modo. Pelo menos a mangueira de água lá nos torcedores, isso aí teve. Vamos falar do jogo, Rafa Nobre, Daniel e Lélio. O jogo já foi muito debatido nos últimos dias, né? E agora eu até falei na abertura sobre estar com a cabeça um pouco mais fria, pra gente poder entender o ambiente e entender o que aconteceu para além do que a gente viu ali, eu no caso na televisão, vocês lá no estádio. Como é que foi o clima na zona mista e principalmente o que você sentia ali na beira do campo ou na tribuna, vendo os jogadores terem o seu jogo literalmente destruído pelo Racing logo de cara, Rafa, e depois se recuperando no segundo tempo de certa forma? O que deu para sentir, Pedro, é a apatia que todo mundo também sentiu do Cruzeiro em campo, né? Desde o primeiro minuto de jogo, né? E a gente acompanhava até pelas reações, e à medida que o Cruzeiro não conseguia entrar com o jogo, já com gol anulado aos 2 minutos que sofreu, né? A revolta, vamos dizer assim, a indignação do Diniz à beira do gramado, tentando passar as ideias dele para os jogadores e não sendo ouvido, não sendo compreendido, e os jogadores não respondendo o que ele estava pedindo ali à beira do gramado. E à medida que isso foi passando, eu comecei a sentir até uma acomodação dos jogadores em aceitar talvez até aquela supremacia do Racing. E aí no pós-jogo, realmente já na zona mista, que é o contato mais direto que a gente tem com os jogadores, aí já deu para sentir de fato os jogadores muito abatidos, né? Alguns mais que outros, o Matheus Pereira, o Romero, eles acabaram até chorando, inclusive na zona mista, então sentindo muito essa derrota, mas foi de fato um jogo em que o Cruzeiro não jogou para uma decisão, né, de competição internacional, com tudo que havia sido prometido, inclusive pelo Diniz também, né, daquela proposta de jogo. Foi um Cruzeiro bem diferente do que a gente viu em alguns momentos dessa temporada e que a gente ainda não viu com o Diniz, né? Viu um pouco de um Cruzeiro dominante contra o Criciúma, mas bem distante do que a gente espera que esse time ainda pode entregar ou não, né?